muito bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu sou o Vitor e estamos de volta e dessa vez nós vamos falar sobre Rafael Brandão, que vai precisar fazer uma cirurgia. Também nós vamos falar sobre o Praga Pro, que faltam pouquíssimos dias. Vou falar um pouco sobre os concorrentes do Sibum, né? E vamos também falar sobre uma polêmica grande aí que rolou ontem envolvendo duas superestrelas da Wellness. Mas é isso aí, antes de qualquer coisa, peço com que você deixe um like, se inscreva, ative as notificações e um comentário, pois isso me ajuda muito. Esse é o principal indicador para continuar trazendo esses conteúdos para vocês, beleza? Começando então aqui pelo Rafael Brandão, onde ele vai precisar novamente fazer uma cirurgia no seu nariz. Ele já tinha feito, o que causou alguma dúvida no pessoal, onde estavam perguntando, poxa, mas ele já não fez? O que está acontecendo? E pelo que eu entendi, ele tem uma espécie de adenoide, o que volta, né? Então, apesar dele já ter feito essa cirurgia, uma adenoide ela pode voltar. Então, provavelmente foi o que aconteceu. Posso estar aqui enganado no que é realmente o problema dele, né? No que ele tem no nariz. E a gente sabe que qualquer tipo de problema no nariz, seja um desvio de septo, algo nesse sentido, dificulta muito a respiração. E para um atleta que treina como o Rafael Brandão, que precisa fazer cardio, né, e até para sua vida normal, né, é complicado você ter qualquer tipo de limitação respiratória. E eu vi aqui que o pessoal tá com muita dúvida, né? Primeiro, o pessoal fazendo muita piada, né, falando eu quero, eu posso, né? O pessoal achando que é algum tipo de procedimento estético, né? O pessoal também fazendo piada sobre o tamanho do nariz, né? Como o cara com o tamanho desse nariz não consegue respirar. Mas eu vi vários comentários, né, do pessoal achando que vai prejudicar, né? O pessoal aqui, ó, vai acabar com todo o oxigênio do mundo, entre outras coisas, né? O pessoal aqui, ó, se ele não ganhar, já sabe que isso vai ser uma desculpa. Então, tipo, existem alguns desses comentários do pessoal falando que vai atrapalhar ou de alguma forma atrasar a respiração dele. A preparação dele, perdão. E a realidade, gente, é que um tipo de cirurgia como essa, ela é muito importante ser feito porque ela vai ajudar ao longo da preparação. Porque se ele está com problemas respiratórios, com dificuldade de respirar, ele vai sempre fazer tudo abaixo do que poderia estar sendo feito. Então é algo que é importante fazer e nada melhor do que aproveitar que ele ainda não está em off-season, ele de fato ainda não começou a entrar no seu planejamento, né? E na verdade essa cirurgia faz parte do planejamento para a próxima temporada, para conseguir seguir o processo de forma tranquila. Óbvio que tem um processo de recuperação, pelo que o Brasil Bodybuilding News relatou aqui, né? Vão ser cerca de 12 semanas, mas é aquilo, é importante ser feito. Ele com certeza vai conseguir fazer um bom trabalho, né? E é aquilo, não tem como um atleta ficar postergando fazer esse tipo de coisa, porque se não for agora, vai ser em qualquer momento ele vai precisar fazer essa pausa, né? Mas era sobre isso, né? Vamos aqui para a nossa próxima notícia, vamos falar sobre o Praga Pro, onde já saiu a lista oficial, o lineup do Praga Pro, e nós temos aqui, vou falar aqui para vocês sobre quais são os principais nomes para a competição, além dos óbvios, né, que é o Sibum, que é Clarida, o Martin Fitzwater, né? E seguinte, apesar do Sibum ser o principal nome desse lineup, por conta do que ele representa para o fisiculturismo atual, 6 vezes campeão Classic Physique, mas a realidade é que ele não é o grande favorito. A gente precisa entender isso. Objetivamente e competitivamente, ele pode sim fazer um estrago. Não tô nem sequer falando que ele não tem capacidade de vencer. Eu acho difícil, né? Mas o grande favorito se chama Martin Fitzwater, que é o atual top 4 do mundo na categoria Open, um cara com muito potencial e é amigo do Sibum, o que fortalece a questão de eu não acho que o Sibum escolheria um show que ele poderia acabar vencendo o amigo, né?
Então, isso para mim é um sinal, um indicador de que o próprio Sibum, além dele mesmo falar, que não acredita que pode vencer. Não porque ele é ruim, não porque ele é um bagre, mas é porque ele não tá na categoria dele. Ele não tem o volume, o preenchimento que o Martin Fitzwater tem, né? Afinal, o Martin é um cara mais baixo, então ele vai chegar assim mais preenchido, né? E o pessoal tem confundido essa questão do peso. Pô, o Sibum tá com 118 quilos, o Martin tá com bem menos, como que ele pode vencer? Como ele não pode vencer? Chances ele tem, são poucas, mas é porque o Sibum é muito alto e o Martin é baixo, então ele vai chegar com o aspecto de preenchido, de ter mais volume, independente do peso, mais nítido. Vamos falar aqui então um pouco sobre os concorrentes, né? Além do Sibum. Começando por ele mostrou que um pouco do fez um duplo bíceps. Essas imagens provavelmente não são atuais. Ele tá aqui na sua casa ali, ainda nos Estados Unidos. Aí atualmente ele já tá no Praga. E uma das coisas que chamam a atenção é que ele fala que faz 5 anos que ele não compete mais de uma vez no ano. Então isso vai ser muito legal, porque a gente vai ver ele competindo novamente, além do Mr. Olympia, né? Coisa que não acontecia há muito tempo, desde que ele conquistou o seu primeiro Pro Show e ele foi conseguiu qualificação automática assim que fez a sua estreia no Mr. Olympia, e assim por diante até vencer, e aí foi seguindo, né? Mas continuando, aqui também mostrou aqui algumas poses. A gente não sabe exatamente quais delas são atuais, dessa preparação atual, qual delas fazia algumas semanas antes do Mr. Olympia 2024, mas de qualquer forma é um baita peito lateral. A gente sabe que nessa pose aqui ele é imbatível na Classic Physique, e a gente vai colocar à prova que se entre todas as outras categorias ele não tem o melhor peito lateral da atualidade, né? A gente vai conseguir ver isso finalmente na prática, né? Muitas pessoas comentavam sobre ele poder vencer qualquer atleta, independente da categoria, nessa pose, e a gente vai testar, né? Então acho que ele vai fazer sim um ótimo trabalho, né? Aqui o Martin Fitzwater, ele que é preparado pelo Stefan, né? O mesmo coach do Worth, do Diogo Montenegro, enfim. Aqui ele trouxe o físico dele, o cara, ele tá depletado aqui nessas imagens, mas está numa ótima condição, quadríceps fibrando, vai trazer aqui o volume. Ele aqui usando um dilatador nasal, né? Inclusive algumas pessoas falaram pro Rafa usar isso aqui, mas para alguns casos não é o suficiente, né? Não dá para ficar 24 horas com isso aqui, né? Ele provavelmente deve usar aqui só pro treino, alguns momentos específicos, né? Mas ele pode acabar também em algum momento tendo que fazer essa cirurgia. Mas aqui realmente é um físico muito impressionante. Eu não dava os devidos créditos para ele antes do Mr. Olympia 2024, acabei queimando a minha língua a respeito do baixinho, mas aí, né? Ele é o grande favorito, sem dúvidas, vai trazer um aspecto de preenchido muito impressionante, né? Em comparação ao Sibum, ao Clarida, enfim, os seus concorrentes. E apesar de não impressionar tanto aqui nessas fotos, a gente vê que quando ele chega no palco as coisas mudam, né? Então é isso aí. Partindo para o próximo e grande concorrente, junto com o Sibum, o Sean Clarida é o cara mais condecorado desse lineup, né? 2 vezes campeão 212 no Mr. Olympia. Então a gente precisa respeitar o cara, né? Realmente é o cara que traz o condicionamento absurdo, já competiu na Open em outras oportunidades e venceu, né? Se eu não me engano, o desafio mais recente dele na Open foi no Legion Sports, acho que tem uns 2 anos isso, que ele venceu o Regan Grimes e o Sérgio Oliva Jr. Não lembro de cabeça se ele competiu alguma outra vez depois. Ele tinha falado sobre participar do Arnold, acho que ele participou do Arnold Ohio, né? Verdade, ele participou do Arnold Ohio. Depois disso, onde ele ficou, acho que em top 5 ou top 6, né? Mas é um Arnold Ohio mais pesado, em shows com menos prestígio, digamos assim, ele consegue facilmente vencer. Então é um cara para se ficar de olho, um cara muito condecorado, um cara que tem um nome muito pesado. Então isso, só por isso, não injustamente, tá? Deixando isso bem claro, mas é que para questões de shows
os árbitros vão querer comparar ele com os principais atletas do lineup. Isso não quer dizer que isso vai levar ele a colocações elevadas, mas pelo menos vão fazer uma chamada que ele tenha ali destaque. Podem depois fazer uma só para trazer esse hype, né? Igual a gente teve no Mr. Olímpia Brasil há alguns anos atrás, onde o Renato Cariani, o Júlio Balestrin e o Felipe Franco competiram e fizeram um line-up especial com eles. Eles não estavam disputando pela vitória, mas fizeram essa chamada ali para realmente fomentar o show, para levar a galera ao delírio. Então pode ser que isso aconteça, vai acontecer, certeza que isso vai acontecer. Agora, se isso vai se refletir em colocações elevadas ou não, a gente não sabe, beleza? Vamos falar agora sobre o Horse. Apesar de algumas pessoas torcerem o nariz com ele, a gente precisa entender que o Horse tem um físico muito legal, muito potente, principalmente de frente. A gente sabe que de costas ele tem buscado evoluir, né? Ele apresentou uma evolução. Não é o suficiente ainda para brigar, para vencer pro shows, pelo menos em shows de alto nível, mas ele tem evoluído, né? Quando eu falo shows de alto nível, eu digo em questão de atletas, né? Do line-up pesado, é difícil ele conseguir vencer, mas ele tem sim a capacidade de vencer shows em outros lugares, mas a verdade é que ele precisa de costas melhores, mas todo o resto ele é muito impressionante, né? Tem quadríceps absurdo, né? O pessoal critica muito, mas ele posa bem. O Horse ele posa bem, tem um ótimo peito lateral, ele precisa também de um pouquinho de volume maior de peito, mas ele tá no caminho, trazendo uma dorsal maior, melhor, mais detalhada, mais espessa. Ele pode ser um cara muito perigoso, tá, gente? Não descartem o Horse de forma alguma, né? Quanto menos você esperar, ele vai estar lá brigando para vencer pro shows. Então ele fica aí a nossa menção. O Horse tá aproveitando o hype dessa competição. Não era os planos dele participar do Praga. Os planos dele era participar na Romênia. E 3 semanas depois ele participaria em um show na Espanha. Então não era os planos dele. Então a gente vai ver uma versão do Horse um pouco mais condicionada, mas ainda não será ele no seu 100%. Né, pelo menos no que eu imagino, no que eu vi ele comentando. A gente pode esperar o 100% do seu condicionamento lá na Espanha daqui a mais uma semana, se eu não me engano, daqui 1 ou 2 semanas, beleza? Não tô com o calendário da memória ainda, mas é isso. Partindo para o próximo e o último nome que eu vou falar aqui com vocês é o Andrea Presti, atleta italiano. Ele perdeu para o Bruno Santos recentemente, antes do final da temporada 2023-2024, agora a gente está na 2024-2025, e ele é um cara muito grande, um cara volumoso, chega sempre muito bem condicionado, né? Precisamos dar o devido crédito que em questão de condição ele não costuma errar de forma alguma. Ele tá aqui, ó, há 6 dias atrás ele reportou que estava com 126,5 kg, então ele é um cara que chega grande, que chega pesado, então ele pode sim impressionar, vencer alguns caras, né? Com certeza ele vai vencer algum dos caras do line-up. É um line-up grande, tá? Como vocês podem ver, tem bastante atletas, o que não é comum para Open. Por exemplo, eles têm mais atleta na Open do que na Classic, o que geralmente é o contrário, né? Geralmente tem bem mais atletas Classic do que Open. Eu acho que só nunca perde para Men's Physique, né? Que é aquela categoria lotada, né? Que independente do hype que tiver, vai demorar anos pra gente ver um line-up pequeno, curto de Men's Physique, né? Mas, partindo para o nosso próximo tema e mais delicado, e eu fiquei até em dúvida se eu falava sobre isso, mas muitas pessoas vieram me questionar sobre essa pequena tretinha que rolou entre Isa Pereira Nunes e Franciele Matos. E aqui, pessoal, venho para vocês dizer que eu estava em dúvida se eu falava sobre esse assunto, beleza? Porque eu não quero aumentar a briga, mas eu acho que como um papel de comunicar, né, de trazer notícias, eu quero aqui só explicar o que aconteceu. Vou me abster de falar algumas coisas para poder preservar as atletas,
Mas é isso, me chamem de saboneteiro, mas o que aconteceu? A Isa postou esse vídeo aqui, onde tá ela e a Fran, e ela faz um texto super legal, falando sobre rivalidade e tal. E a Franciele, que eu não vou trazer aqui o comentário, mas ela respondeu e trouxe ali, falou, lembrou aqui de um acontecimento do passado que não foi muito legal, não foi interpretado muito bem. E esse comentário desapareceu, né? Algumas páginas, principalmente focadas em wellness, trouxe essa notícia, então se você quiser ver, não é muito difícil você achar, mas eu não vou trazer o comentário para realmente evitar trazer à tona essa briga. Eu tô aqui realmente só no meu papel de comunicar, eu tô aqui só para trazer a informação e clarear a mente de quem tá de repente pensando bobeira. Né? Podem pessoas estar imaginando coisas que só vai ficar sabendo da briga, mas não vai acontecer o desfecho. E eu venho aqui trazer o desfecho para vocês, né? Que é o mais importante. E diz assim, ela postou aqui alguma pessoa em português, em inglês, perguntou a respeito da briga, né, o que aconteceu, o que foi aquele comentário da Fran, e o que ela respondeu foi isso aqui. Sinto muito, mas não quero abastecer isso. Eu fiz o que os adultos fazem. Liguei para ela em particular e tentei entender o que ela fez, aquele comentário, por que ela fez. Não quero falar sobre isso, estou aqui para motivar e encorajar as pessoas. Intrigas não são boas para o esporte e a categoria. Nos últimos anos eu perdi e nunca entrei nas mídias sociais para atacar ninguém ou questionar o resultado. E finalmente, minha maior competição é comigo mesma. Minha rivalidade e sempre esteve no palco. A competição acabou e vejo cada atleta perseguindo seus sonhos. Estarei aqui para falar sobre as coisas boas e não sobre as intrigas, né? Então aqui foi o que ela falou. Beleza? Então, treta resolvida, sabe? Eu acho que isso é o que eu queria trazer para o pessoal que não entendeu, né? Ou ficou supunhetando o que poderia ter acontecido. Rolou um comentário que foi mal entendido ou que, sei lá, não foi feito num bom momento. Mas é aquilo, né? Atletas são pessoas e é normal, de repente, comentar algo que vai ser mal entendido ou que, sei lá, comentou sem pensar muito, mas elas conversaram por ligação, pelo menos pelo que a Isa fala aqui, e eu entendo que foi entendido, foi resolvido, né? Então, é isso. Essa é a notícia. O resumo é esse, que, por favor, peço que vocês entendem que eu não tô aqui tentando jogar lenha na fogueira, mas tô aqui tentando trazer o resultado final, que é de resolução, de que elas conversaram, né? A categoria precisa se fortalecer cada vez mais, já tem se fortalecido, e as principais embaixadoras dela precisam estar unidas, né? Ainda mais sendo brasileiras, que é uma categoria que surge do berço, né? O berço delas é aqui no Brasil, então é muito importante que as principais concorrentes, os principais ícones da categoria sejam rivais, sim, né, no palco, mas que se respeitam, né? E com certeza elas se respeitam, apesar de qualquer coisa, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Peço perdão por qualquer besteira, qualquer informação que talvez eu errei, mas vocês podem aqui deixar no comentário, né? E antes de qualquer coisa, deixa um like, comentário, se inscreva se você não for inscrito, pois esse é a moedinha no palhaço, no chapéu do palhaço, que me ajuda a continuar. Fechou? Então é isso, valeu, vejo vocês na próxima.